boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa Globalizando. Eu sou Emi Vilas Boas, eu sou acadêmica do último semestre de Relações Internacionais da Universidade de Lisboa e eu faço parte da equipe de mídias do Globalizando há 3 anos e é um prazer apresentar o programa hoje com um tema tão importante, com um convidado tão especial. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da UNAMA e nós originalmente estamos no rádio, mas desde que começou a pandemia a gente começou a fazer umas lives e funcionou, então estamos aqui. Já estamos há 9 anos no ar, muito orgulhosamente, e Globalizando tem um dever e um prazer em comunicar e trazer temas importantes internacionais e o que acontece nas esferas nacionais, regionais e locais. E dessa vez, Globalizando não seria diferente, então a gente vai trazer um tema que está acontecendo agora, um tema importante, que tem que ser tratado com seriedade e, principalmente, tem que ser tratado de forma correta e competente. Então, hoje nós vamos falar sobre o xadrez da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e obviamente que a gente não poderia ter um convidado melhor e mais competente para isso. Nosso convidado de hoje é o professor Mário Tito Almeida, ele é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, ele é mestre em Economia pela Universidade da Amazônia, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, bacharel em Teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma e graduado em Economia pela Universidade da UNAM. Atualmente, ele é docente da Universidade da Amazônia, da Faculdade Católica de Belém e da Faculdade Cosmopolita, além de ser o coordenador do curso de Relações Internacionais da UNAM. Então, seja muito bem-vindo, professor Mário Tito. Obrigado, Emi. Obrigado pela possibilidade da gente conversar um pouco sobre esse assunto e, de fato, uma coisa que você falou muito séria, é conversar com fundamentação, não com conversas sem fundamento, fake news, e o nosso trabalho hoje vai ser exatamente esse. Exato, e claramente eu não faço programa sozinha, né? Então, para apresentar comigo vai estar o acadêmico Sérgio Salles. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Oi, Emi, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Eduardo, Larissa, sempre muito bom estar aqui com vocês. Professor Mário Tito, que prazer estar aqui na sua presença. Não tinha pessoa melhor para nos dar essa aula agora, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje, então é muito importante. E, gente, se vocês perderam alguma parte dessa live, querem assistir, ou querem assistir até outras lives do nosso programa, por favor, acesse o nosso Instagram, que é o @programa Globalizando. Exatamente. Além do Sérgio, a gente também tem o internacionalista Eduardo Oliveira. Seja bem-vindo, Eduardo. Oi, Emi, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui e agora em extrema urgência esse tema que está acontecendo agora e que a gente precisa discutir, a gente precisa levar informação qualificada, sem desinformar a população, né? Aqueles que de alguma forma não estão em contato direto com o tema. E se você está aqui, você com certeza vai ter uma aula sobre esse xadrez entre Rússia e Ucrânia, um assunto muito complexo que vale a pena saber, vale a pena discutir os impactos para o Brasil. Então, se você quiser saber esses e outros temas, você pode ir lá no nosso Twitter, @pglobalizando. Exatamente. E também a internacionalista Larissa Schoenberg. Bem-vinda, Larissa. Obrigada, Emi. É um prazer estar aqui, né, conversando sobre mais um tema aqui. Volta para a segurança internacional, que é um tema que eu adoro discutir. Boa noite aos meus colegas, né? Professor Mário Tito, é uma honra e espero que todo mundo fique bastante informado com o que a gente tem para trazer hoje. Obrigada, Larissa. Então, professor Mário Tito, antes de a gente começar a discussão, eu queria que você falasse um pouquinho também de um assunto que é importante para a gente, né? Qual é o papel do profissional de relações internacionais e por que é tão importante e fundamental, especialmente no momento que está acontecendo agora? Eu acho que esses tempos exigem profissionais competentes para ler o mundo com profundidade. Eu acredito que nesses momentos é que aparece a seriedade, eu diria, de quem está efetivamente compreendendo a situação. E o internacionalista hoje é um dos profissionais mais requisitados. Eu tenho visto aqui em Belém, viu, Emi? A gente tem sido chamado muito pela grande imprensa, pelas várias mídias, e isso não por uma questão pessoal, mas, acima de tudo, por reconhecerem que existe um profissional que é preparado para discutir essa temática. Eu conversei com uma pessoa de lá da TV Cultura, e ela me disse, olha, Mário Tito, antes a gente pensava num cientista político, mas hoje a gente pensa que existe internacionalista. A senhora Brenda tem sido chamada para falar isso lá na Liberal.
o professor William, quando estava aqui com a gente, era efetivamente aqueles que chamavam, a professora Tienay. Então, assim, há um espaço para o internacionalista, e eu diria para você que a importância dele é que ele consegue entender as várias múltiples variedades de questões que estão envolvidas num determinado fato, e daí tentar compreender com uma certa lógica. Exatamente. Então, a gente vai começar com nossas perguntas que foram enviadas pelos nossos ouvintes sobre temas. Nossa primeira pergunta vai vir ali pelo Sérgio. Exatamente, Mi. A gente tem a nossa primeira pergunta, que ela foi feita pelo nosso Instagram, e a gente coletou ela pelo Instagram, e ela foi feita pela Paula Torres. Muito obrigado, Paula, pela sua participação. E a Paula está dizendo assim, professor: quais principais eventos nos últimos anos desencadearam este conflito? Legal a pergunta da Paula, viu, Sérgio? E eu diria para vocês o seguinte: o conflito entre Rússia e Ucrânia não acontece agora. Não é que semana passada o Putin resolveu ocupar, invadir a Ucrânia, não é que essas coisas aconteceram no curtíssimo prazo. Na verdade, a relação entre Ucrânia e Rússia já vem sendo muito próxima desde a Idade Média. Na verdade, Kiev, para se ter uma ideia, é mais antiga que Moscou. Esses dois povos cresceram juntos, lado a lado, às vezes conflituosamente, às vezes cooperativamente. Mas a situação se tornou ainda mais ligados uns aos outros do período da Guerra Fria. Quando da Revolução Comunista em 1917, na Rússia, viu-se a possibilidade de criar um espaço único, esse espaço que os próprios russos chamam de Grande Mãe Rússia, que ficou definido no mundo como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, era um único país com várias repúblicas. E essas repúblicas, uma delas era a Ucrânia, caminharam juntas até 1991 e 89. E o mais interessante é que a Ucrânia ela teve sempre um status diferenciado das outras. Por quê? Porque a Ucrânia ela tem, primeiro, muitos russos no seu território, mas tem um território estratégico, que é a Crimeia. Então, de alguma forma, a Ucrânia tinha um status diferenciado. O mais interessante é que em 1989, quando cai o Muro de Berlim, e em 91, quando termina a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a independência da Ucrânia, esse é um fato importante para entendermos a guerra, a independência da Ucrânia foi negociada. De que forma foi negociada? Olha, passa para a gente todas as armas que vocês têm, os russos disseram, e a gente reconhece a independência de vocês e falou para os Estados Unidos, olha, com uma condição, vocês nunca vão colocar a Ucrânia na OTAN. Então, esse acordo, alguns dizem que está documentado, outros dizem que foi só de palavra, o fato é que havia um acordo para isso, ele foi de alguma forma mantido, né? A Ucrânia se tornou independente, a Rússia caminhava juntos, separados enquanto circulação de influência, mas separados enquanto independência. O problema é que em 91 se esperava que, assim como terminou o Pacto de Varsóvia, concluiria-se também a OTAN. Porque o que é a OTAN? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança de segurança dos países ocidentais, Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá, e o Pacto de Varsóvia da Cortina de Ferro. Acabando um, se esperaria que acabaria o outro. O grande problema, para entender bem a situação, é que a OTAN não terminou. Em parte porque no próprio ano de 1991, quando acaba a União Soviética, começa uma guerra fortíssima na Europa, que é a guerra na Península Balcânica, onde a ex-Iugoslávia se separa, né? A Croácia, a Sérvia, a Eslovênia, Montenegro, Bósnia, e esse conflito que ameaçava se expandir de novo para toda a Europa, a OTAN teve que intervir. E a intervenção da OTAN não foi tão simples assim, não. Então ela passou a se reforçar como braço militar, independente do Pacto de Varsóvia. A grande questão que se põe aqui é que a Ucrânia passou a ter governos pró-Ocidente. O que significa pró-Ocidente? Interessado em se colocar junto na grande aliança que é a OTAN. Isso a Rússia não toleraria. Quando um governo pró-ocidental foi eleito, a primeira coisa que a Rússia fez foi ocupar a Crimeia, anexar a Crimeia, como quem diz assim, eu preciso desse espaço porque a minha marinha pode sair para o Mar Negro e eu preciso estrategicamente disso. O mundo reclamou, mas todo mundo acabou aceitando. Esse movimento pró-ocidente da Ucrânia acabou crescendo com a eleição, inclusive com muita influência do Steve Bannon, aquele mesmo que estava por trás das eleições do Trump, fez com que o atual presidente fosse eleito com uma agenda
muito própria de entrar na União Europeia, entrar na OTAN. E isso foi crescendo e justifica, aliás, explica, mas não justifica, a invasão agora recente, na semana passada, da Rússia no território ucraniano. Sensacional, professor Maritita. Vou pedir para a Giovana colocar os comentários e as perguntas que estão sendo feitas pelos nossos ouvintes, por favor, Gil. A Agatha Polian está dizendo que orgulho no projeto acadêmico, parabéns pela condição em obrigada. Mas a Heloísa Cristina está falando, passei o dia esperando por esse momento, apenas os melhores aqui. Obrigada, Heloísa, obrigada por assistir a gente. A Maria Eduarda Diniz está falando perfeitos, obrigada. O Paulo Levi está falando maravilhosos, muito obrigada a todos pela participação. O Lucas Martins está falando que saudade de relações internacionais, muito obrigada. Lana Jennifer Bode está falando muito importante essa live, eu estava ansiosa. Lorena Freitas também está comentando, parabéns pela live, importantíssimo debate para o esclarecimento de um tema tão complexo. Obrigada. Obrigada a Carol Gomes também, que falou um tema importantíssimo. Vamos lá, mais. Vários comentários. A Luísa Ruxin está perguntando, o que é que pode mudar com a Ucrânia assinando o pedido de adesão à União Europeia? A União Europeia, ela pode receber a Ucrânia. O que eu coloco em dúvida, sabe, e a Luísa pergunta uma coisa interessante, é o seguinte, eu não sei se existe um fast track, ou seja, uma passagem rápida, uma aceitação rápida para fazer parte da União Europeia. Portugal, por exemplo, penou muitos anos para entrar na União Europeia. A Espanha, a mesma coisa. A Grécia, a mesma coisa. Entrar na União Europeia significa afinar a política fiscal, política monetária, documentação, acordos, tratados e tal. É um pedido agora, né? Inclusive o presidente da Ucrânia acabou assinando e tal, mas eu vejo muito difícil haver essa adesão. Agora, no momento em que ela adere, quase que naturalmente ela vai também aderir à OTAN. Então, se completaria esse processo de ocidentalização da Ucrânia. E é exatamente isso que o Vladimir Putin não quer. Acrescenta um pouquinho, viu, Emi, que, na verdade, a pergunta da Luísa é interessante justamente porque a Ucrânia tem o direito, olha, vamos falar claro, a Ucrânia tem o direito de postular uma vaga na União Europeia e na OTAN. O Putin diz que não quer, porque para ele a Ucrânia é um bom estado ali protetor, porque a OTAN chega na fronteira da Ucrânia e não chega na fronteira da Rússia. Perdeu a Ucrânia, a OTAN chega na fronteira da Rússia. Então, essa é a questão. Sim. Giovana, por favor. Vamos. A Maria de Belém Vilas Boas. Boa noite aqui, da presidência, oportunidade de trazer qual o negócio atual. Será que eu respondo? É interessante a pergunta da Maria de Belém. Agradeço muito. E é isso aí, né, só esse tema dá um outro globalizando, né? Que é toda uma questão do envolvimento da indústria bélica. Não dá nem bélica, outro globalizando, dá outro TCC. Outro tá TCC. Porque, olha só, é muito interessante essa discussão, porque, olha só, é uma questão de oferta e demanda aqui, né? A indústria bélica oferta arma. E a arma tem como demanda principal as guerras. Então, na verdade, para a indústria bélica é um grande negócio ter guerra. É um grande negócio. A gente não pode cair na ilusão, o governo norte-americano está distribuindo armas, eles produzem. O governo norte-americano não produz armas. No máximo, cria tecnologia ali do Pentágono. Mas quem efetivamente produz as armas são empresas. São empresas. E essas empresas têm interesse em vender essas armas. Então, o negócio das armas é muito grande. E olha que interessante, é óbvio que a gente fica sentido e deve sempre lamentar a guerra, porque a guerra é irracional, mas o vendedor de armas, ele não quer saber para que lado ele está vendendo, ele quer vender. Sim. As armas que chegam na Ucrânia hoje, via Estados Unidos, são da indústria bélica, as armas que alimentam todo o exército russo também é da indústria bélica. Então, a dona Maria Vilas Boas, ela toca num ponto central aqui da guerra. Então, vamos continuar com o nosso programa. Agora, a nossa equipe sempre procura informar da melhor forma possível. Então, eles fazem uma volta no mundo das notícias, né? Então, o Eduardo tem uma notícia para a gente, não é isso, Eduardo? Isso mesmo, como diz o Sérgio, nosso aviãozinho da notícia vai agora lá para Israel, do jornal Jerusalem Post, que fala o seguinte: Putin se diz aberto para negociações com a Ucrânia.
O presidente russo acusa o governo atual ucraniano de ser ilegítimo e faz pedido para as forças armadas ucranianas tomarem o controle do governo que, para ele, é comandado por políticos neonazistas. Isso é bem interessante. Como o professor ele já trouxe, né, bem amplo, assim, é importante a gente lembrar que a Ucrânia ela fez parte da União Soviética no período da Guerra Fria e eles se dissoluíram e a partir de 91, como o professor estava falando ainda agora. E isso fez com que essa porção leste, né, se mantivesse esse sentido de pertencimento à Rússia. Então, apesar de o território ucraniano ser independente e ser Ucrânia e não Rússia, não grande parte, mas uma boa porção da população ucraniana, elas têm esse sentimento de pertencer à nação russa. Isso facilitou com que, em 2014, por exemplo, a Rússia conseguisse anexar a Crimeia. E foi muitos outros países, eles julgaram a Rússia, mas também não aconteceu nada. E aí, isso levou a uma crise e levou o pessoal às ruas. E para se movimentar, a mesma coisa estava acontecendo em janeiro agora na fronteira entre os dois países, o que se transformou numa invasão sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Exato. Eu tenho uma questão no que a Larissa falou agora, né? É uma questão cultural muito forte também entre a Rússia e a Ucrânia, certo? Na verdade, Inclusive... é uma coisa importante. Pois não. É que está chegando, o teu sinal está chegando atrasado aqui. Ok. Inclusive que a Giovana, que está na nossa operação, escreveu sensacional sobre a questão cultural e a Rússia, faixa Amazônia. Então, usar confiável de noite, mas diga. Eu não sei se eu entendi o que a Emi estava falando, mas eu queria puxar um pouco essa questão identitária que a Hiro coloca, né? A questão identitária ela é muito forte. Na verdade, o conflito entre Rússia e Ucrânia não é apenas um conflito militar. Lógico, ela tem um rosto militar, com certeza. A guerra está acontecendo, bombas estão sendo jogadas, pessoas estão morrendo, há um número de refugiados imenso, muita tristeza na saída, mas ela não é só um conflito militar, ele é um conflito identitário. E, na verdade, como a Ucrânia já foi da União Soviética, tem muitos russos ali. Eu até recomendo, de alguma forma, eu recomendo, inclusive, eu tenho um texto que eu vou passar para os meus alunos, inclusive, Sérgio, na tua turma eu passei ano passado um texto sobre a mentalidade russa no que diz respeito a essa política externa, realmente, como que aquele espaço fosse um espaço vital, é o espaço vital deles. Então, na verdade, eles vão na Ucrânia também por um fato para dizer, vocês são o Oriente. Então, quando a Ucrânia diz eu quero fazer parte da União Europeia, eu quero fazer parte da OTAN, na verdade é como se fosse uma traição a esse pensar oriental do leste europeu. Então, nesse sentido, a cultura identitária vai acontecer de maneira muito forte. Eu acredito o seguinte, viu, Emi? Em cima do que a Hiro falava agora, eu acredito que tem dois caminhos para essa guerra. Ou ela vai escalar ainda mais, de modo tal que a OTAN entre através de caças, já se fala de caças indo para ajudar. Na verdade, os caças seriam pilotados por ucranianos, para não configurar que existem soldados de outros países dentro da Ucrânia. Porém, essa é uma escalada para chegar até a ameaça de guerra nuclear. Por outro lado, eu acredito que, mesmo que um determinado cessar-fogo se estabeleça, vai se conviver com a Ucrânia com guerra civil. Ou seja, porque russos não conseguirão mais conviver de maneira pacífica ao interno do território. Muito bem, muito obrigada, professor Martins, foi bem esclarecedor, né? E a gente tem mais perguntas chegando, né? Não é isso mesmo, Eduardo? Exatamente. Essas perguntas elas não vão sintetizar o que é essa guerra, né? Mas a gente consegue aos poucos apresentar alguns meandros e algumas particularidades desse conflito, ou melhor, desse confronto agora, né? Uhum. Então, a Vanessa Lobato, ela manda a pergunta lá para o nosso Instagram. E obrigado, Vanessa, pela sua pergunta. E pergunta o seguinte, professor, qual é o posicionamento da OTAN em relação a esse conflito? Eduardo, Vanessa, de fato, a OTAN é peça-chave nessa história. Eu diria o seguinte, a OTAN fez parte da Guerra Fria. Eu não compro a narrativa, Eduardo, de que nós estamos entrando numa nova Guerra Fria.
Sabe por quê? Porque a Guerra Fria, vocês estudaram isso nas relações internacionais, eram dois blocos grandes, era um conflito direto entre duas superpotências. Hoje o mundo, por mais que nós queiramos ou não, ele é mais multipolar. Ou seja, na verdade, a OTAN é importante, e eu diria, inclusive, uma coisa para vocês: a ideia da OTAN é ampliar o seu arco de alcance. Então, ela quer sim chegar efetivamente na Ucrânia. Já existe a Suécia com a Finlândia, que são países nórdicos, já pedindo para entrar na OTAN. Na verdade, o Vladimir Putin, com essa ação efetivamente muito agressiva na Ucrânia, conseguiu uma coisa, viu, Eduardo, que não se pensava muito: o empoderamento da OTAN. Quer dizer, até na Suécia e na Finlândia, que não queriam muito, a população não queria, agora já querem. Então, na verdade, o Putin conseguiu um reforço da OTAN. Quem está querendo efetivamente entender a história é que a OTAN cresce porque os Estados Unidos têm interesse no crescimento da OTAN lá na frente para barrar o crescimento da China, que tem uma parceria muito forte com a Rússia. Então, eu diria que não é uma nova Guerra Fria, são as placas tectônicas do sistema internacional se movimentando e movimentando decisivamente. E eu diria, professor, outra coisa, a gente está no momento em que as demandas sociais, as demandas ambientais, os outros temas, né, estão crescendo. Mas é impressionante como hoje em dia se cresce uma organização para a segurança. E é uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Quando a gente fala em guerra, a gente pensa na história, Primeira, Segunda Guerra Mundial, mas a marca da guerra, ela se desenvolveu, passou por metamorfose, né? E uma aliança para a segurança. A gente está vivendo história. Daqui a pouco, o que a gente está vivendo agora vai estar no livro de história, e os internacionalistas do futuro vão estudar esse acontecimento como um novo marco no século XXI. Né? Então, a gente vê, não é como você falou, não é uma nova Guerra Fria, porque existem diversos polos de poder e cada um com os seus interesses querendo ser, né, um poder de mudança dentro do sistema internacional. O Sérgio também tem um comentário sobre isso, né? Calma. Não, pode falar, Lari, pode falar. É muito interessante porque desde muito tempo a gente não vê conflitos tão grandes acontecendo. E aí, desde um pouco antes da pandemia, quando os Estados Unidos estavam invadindo, se eu não me engano, o Irã, falaram: meu Deus, vai acontecer uma terceira guerra mundial. E aí agora com a Ucrânia e a Rússia, meu Deus, vai acontecer uma terceira guerra mundial. E aí a gente estava até conversando com a Emi, engraçado que a gente não esperava que, meu Deus, isso ia acontecer, e a gente, tipo, isso está acontecendo mesmo. É engraçado como esses fatos históricos que antes a gente não percebia, hoje está bem na nossa cara e a gente está entendendo e analisando tudo de perto. Será que vai acontecer uma terceira guerra mundial? Eu lembro que numa aula sua o senhor perguntou isso e todo mundo falou não, não. Aí eu falei, olha, assim, né? Não quero que aconteça, mas também não descarta a possibilidade. Eu só não sei se essa ainda é a Terceira Guerra Mundial. Eu acho que para ser uma Terceira Guerra Mundial tem que ser o envolvimento da China, tem que ter coisas muito... A China está na espera, pode até acontecer, mas pode até ser um dos degraus. Eu acho que aqui é um teste de crescimento da OTAN, é um teste de até onde a Rússia pode ir. Infelizmente, é um teste macabro, e isso a gente não pode nunca esquecer. Nós estamos sendo assim, tentando ser o mais profissionais possíveis aqui. A gente não está esquecendo que tem gente morrendo, mas a gente tem que ser técnico. E nessa tecnicidade que a gente está falando, a gente está vendo que são movimentos, e são testes realmente. Até onde a Rússia vai, até onde a OTAN pode ir, o que a China pode fazer. Então, é bem interessante a tua colocação, Larissa. Mas, Sérgio, eu te cortei. Isso. Não tem problema, não tem problema. Essa questão que a Lari está falando de a gente, em anos passados, a gente olhar e falar assim, gente, mas será que vai ter guerra? Claro que não vai acontecer. Mas só que, tipo assim, a gente vê hoje notícias como, vamos supor, essa bomba que está explodindo agora entre Rússia e Ucrânia, e no meio dessa confusão toda, a gente vê uma notícia que são aviões chineses sobrevoando Taiwan, e toda essa confusão, toda essa questão de qualquer coisinha pode acontecer a qualquer momento, porque a gente não tem essa noção agora. Ano passado a gente falava, que guerra, não vai ter guerra não. E esse ano está tendo essas atrocidades que estão acontecendo, então qualquer movimentação assim, não só no sistema internacional como um todo, mas principalmente na Europa, nesse lado próximo a essa questão do conflito, a gente já fica meio assustado. E a gente vai falar disso no próximo bloco, mas a questão da mídia.
a mídia tem um papel extremamente importante nisso. É uma coisa que está afetando diretamente, não só na questão dos grandes jornais e das grandes notícias, mas até essa questão de fake news. A gente vê, vamos supor, vou até usar um termo pejorativo, mas tipo assim, Big Brother, assim, a gente olha, uma fake news de Big Brother, tipo, beleza, tanto faz, mas uma fake news de guerra. Eu vejo no Instagram o dia inteiro gente compartilhando notícia através de perfil de fofoca, um monte de mentira, um monte de coisa, tipo, eu queria depois, óbvio, você vai começar, você vai comentar disso depois, mas eu queria muito saber essa questão da mídia e como que isso está afetando diretamente, sabe, esse sistema. Perfeito. É isso que o Sérgio falou, é muito importante, o que também reforça a necessidade do que a gente está fazendo aqui, né? A importância do que é passar informação de qualidade para todas as pessoas, e a gente tem muita participação, eu estou muito feliz em falar nisso. Então, Giovana, por favor, coloque nossas participações. A Lorena Freitas tem uma pergunta. Professor, qual a implicação energética do conflito, já que a União Europeia é o principal consumidor de gás natural russo? E como afeta a movimentação da UE nesse tabuleiro? Lorena, eu disse que, na verdade, é um xadrez, né? Eu estou lembrando aqui do NAI, né? Existe aquele nível mais político e segurança, aquele nível das questões econômicas, aqueles níveis dos temas globais, e nesse segundo nível do tabuleiro, Lorena, a gente tem sim a questão econômica por trás. Veja, o Putin sabia que a União Europeia não poderia ser totalmente contra ele, porque o corte no suprimento de gás para a Europa ia mexer especialmente com países que são mais dependentes, porque tem países que não são tão dependentes na Europa. Portugal, onde a EMI está, não é tanto assim. Mas, por exemplo, todos os países do leste europeu, a própria Alemanha, dependem muito desse gás. Então, tirando o gás, a EMI pode dizer melhor do que eu. Eu já estive lá, mas a EMI está lá agora. Se você corta o gás, não é que falta só o gás de cozinha, falta o aquecimento, falta outros serviços, inclusive combustível. Então, eu acho que essa questão econômica ela está profundamente enraizada na questão. Porém, e aí eu acho que depois vocês vão tratar disso também, tem as sanções econômicas. As sanções econômicas sobre a Rússia, num primeiro momento, podem não atingir a Rússia, até porque ela se preparou para isso. Só que a questão econômica, se continuar a médio prazo, vai prejudicar sim a Rússia, porque tem outros instrumentos que vão atingir. Porém, o problema é que a Rússia é prejudicada, mas a Europa também. E isso explica claramente por que, no primeiro momento, a OTAN deixou o presidente da Ucrânia sozinho. Porque os próprios países relutaram em apoiar, para não serem cortados nessa questão. Então, eu acho que essa questão energética ela é profundamente estratégica nesse conflito. Só complementando a fala do professor Mário Tito, né, a União Europeia já vem enfrentando uma crise energética desde o ano passado, então isso só foi piorar a crise, especialmente em países como o professor citou, a Alemanha, que dependem extremamente do gás natural. Inclusive, hoje já teve uma reunião com os ministros da União Europeia sobre esse assunto para tratar da crise energética, porque é uma coisa que assusta, especialmente, como o professor citou, os países mais do leste europeu. Giovana, a gente tem mais uma perguntinha da rápida do professor responder. Ai, meu Deus. Maria Eduarda Diniz pergunta, boa noite. Vocês acreditam que as sanções sobre a Rússia, dos bancos russos do sistema SWIFT e do acordo de vacinar vão causar o impacto esperado sobre a economia russa, como esperava os Estados Unidos? Ou é possível que a mesma se mostre mais forte e autônoma, como Putin já falou algumas vezes? E como isso pode influenciar o conflito a médio prazo? Esse é outra questão que vale uma aula inteira de finanças internacionais, como vai acontecer na próxima quinta-feira. Olha lá. Mas, sendo bem rápido, o que é o SWIFT? É um acordo entre os 200 países do mundo, um acordo bancário, onde você faz as transações, porque nós costumamos dizer em relações internacionais que desde Bretton Woods, que tudo se dá através do dólar. Quer dizer, é fácil dizer isso. Olha, a empresa que Eduardo trabalha, ela vai transacionar com uma empresa lá de Portugal e para o pagamento você usa o dólar. Isso, tecnicamente, é legal, mas como é que isso é operacionalizado? Por meio do SWIFT. Ou seja, existe sempre um banco interveniente que, de alguma forma, vai fazer essa transação comercial. Quando a sanção econômica diz a Rússia está fora do SWIFT, significa que ela não pode acessar aqueles bancos que estão fazendo transações econômicas com a própria Rússia. E não só, muitas das reservas cambiais reservas internacionais, que a gente estuda lá na economia internacional, lá no balanço de pagamento, essas reservas nem sempre estão no banco central daquele país, estão nos grandes bancos, às vezes estão nos Estados Unidos.
A grande questão que se coloca aqui é que a Rússia, no primeiro momento, se preparou porque ela efetivamente transacionou mais com a China. E ela e a China têm um sistema paralelo ao SWIFT. Então, num primeiro momento, não vai ter problema. Mas isso não dá para sustentar a médio e longo prazo. Então, pode haver problema, sim, no médio e longo prazo. Sem contar que tem toda a questão dos investimentos. Não nos esqueçamos que o Putin é apoiado por grandes magnatas, grandes empresários russos. Então, eles não querem também perder. Então, isso pode ser uma pressão sobre o Putin. A mesma coisa também pode acontecer com grandes empresários do resto da Europa, que vão dizer, poxa, mas eu estou perdendo dinheiro que eu não estou conseguindo transacionar com a Rússia. Então, é uma faca de dois gumes, é uma coisa intrincada, e eu convido você a participar das nossas aulas de finanças internacionais para entender mais ainda. Muito bom, professor Marutito, né? A gente vai dar mais uma volta no mundo da notícia. Larissa? É isso, agora a gente vai para o jornal da Polônia, né? Gazeta Wyborcza. E ele fala assim: a Agência Reguladora das Telecomunicações na Polônia, CRIT, decidiu retirar do ar canais de televisão de origem russa, citando o apoio destes canais à invasão da Ucrânia. E a emissora de televisão pública da Polônia, a TPV, está mudando a sua programação para mostrar documentários sobre Putin. Exatamente, olha, e para complementar um pouco essa notícia, a gente sabe que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não se resume a uma disputa entre dois estados, como o próprio professor Marutito disse anteriormente. Existe uma variedade muito grande de atores que estão de forma passiva ou ativa envolvidas nas disputas por poder político e econômico, como a China e a Belarus, por exemplo, que apoiaram os interesses da Federação Russa. E, por outro lado, a gente entende que a organização do Tratado do Atlântico Norte, com os seus quase 30 signatários, apoiam a soberania da Ucrânia, além da Organização das Nações Unidas, que concederam a investida russa sobre a soberania ucraniana. Muito obrigada, Sérgio. A gente tem muita pergunta chegando, então a gente vai voltar para isso, para o professor Marutito poder responder elas. Por favor, Giovana. A Thalita Macedo quer saber o seguinte: como o recuo do status de não nuclear da Bielorrússia impacta no confronto? Podemos esperar mais países se armando de tal forma? O mundo passou por uma questão de reorganização da questão da arma nuclear quando se percebeu que seria a última guerra. Tem alguns autores que dizem que a quarta guerra seria de paus e pedras, porque a terceira seria nuclear e tudo acabaria mal. Então, o mundo passou, inclusive o Tratado de Não Proliferação, que foi construído ao longo do século XX, é uma expressão disso. A grande questão que está aqui é o seguinte, é que quando a Bielorrússia diz eu vou tirar as proibições da gente ter arma nuclear, brilhou os olhos do Putin. Por quê? Porque, de alguma forma, ele vai poder utilizar mais uma forma de ameaças, porque vai dizer, eu vou colocar lá na Bielorrússia fronteira, efetivamente, com a Ucrânia. Então, veja, é toda uma lógica de narrativa e de ameaças. Só que agora está se deixando de ter pressões só de ameaças, mas a coisa está acontecendo de maneira muito rápida, dando a entender, né, Hiro, que o mundo não é uma fotografia, é um vídeo, e que é um vídeo que gira muito rápido, e a gente precisa estar atento nesses movimentos. E tem uma coisa, viu, Emi, que eu queria dizer sobre isso, qual é a grande questão que se põe aqui? Essa discussão que está sendo agora, terminou a primeira rodada de negociações, se estabeleceu logo uma segunda rodada, estão se esperando a segunda rodada, a gente precisa entender o que está na mesa é o seguinte, o Putin quer que a Ucrânia desista de entrar nas duas organizações, a Ucrânia quer colocar na mesa que quer passar para lá, e de alguma forma a Rússia quer negociar de modo tal que nenhum dos dois saia perdendo na história. Porém, eu vejo muito difícil um acordo a curto prazo nesse momento, porque a máquina de guerra é pesada e quando você põe ela para funcionar, é que nem um caminhão grande, quando você freia, ele demora a pegar o freio. Então, eu vejo que a movimentação de guerra está muito forte e, infelizmente, não vai ser de hoje para amanhã que vai haver, tipo, cessar fogo e perder as armas. Isso é muito complicado. Sim, professor Martins, concordo plenamente. A inércia, né? Está em movimento, difícil parar. Mais perguntas, Giovana? O Micael pergunta: nesse xadrez de guerra, qual a movimentação que está faltando para a China participar desse jogo, professor? Essa pergunta é estrategicíssima. Na verdade, a China... Oi. E antes do senhor responder essa pergunta dele, eu só queria dizer que tá muita fake news sobre a Rússia estar invadindo Taiwan, né? Eu queria que o senhor trouxesse esse ponto também, porque ela invadiu, só que não da forma que todo mundo está pensando como a Rússia invadiu a Ucrânia. Também não foi desse jeito, mas aí
é bom clarear a cabeça do pessoal sobre em relação a essa notícia. Na verdade, é assim, o Gabriel Micael pergunta sobre o papel da China, é aquilo que eu falava com o Eduardo agora há pouco, nós não estamos com uma bipolaridade, estamos com uma multipolaridade. Na verdade, não há dúvida que os olhos dos Estados Unidos não estão na Rússia, lógico, estão por causa da OTAN, mas ele está olhando para a China. Então, na verdade, a China sabe disso. A China diz assim, eu vou ficar no meu canto, porque não é comigo. É comigo, mas não é comigo. Eu estou dizendo, deve estar pensando assim, eu tenho mais o que ganhar ficando longe do que me metendo agora. Vai chegar o momento... Esteve no Conselho de Segurança. 2 vezes já, ela já se absteve 2 vezes. Como quem diz assim, não é problema meu nesse momento. A não ser que mexesse com a China, aí sim, Hiro, se mexesse com Taiwan. Se essa situação, se a OTAN, por exemplo, fosse lá em Taiwan e defendesse a independência total de Taiwan, aí a China entraria porque teria um motivo efetivo. Mas o mundo já está passando pela pandemia. O mundo já tem uma guerra no leste europeu, aí, tendo mais uma guerra no Taiwan, a gente vai começar a pensar realmente numa terceira guerra, viu, Hiro? Mas, por enquanto, ainda não chegamos nesse ponto. A China está de stand-by, está ali olhando para a situação. Né? Que é o problema da China está ali, né? Tá só observando, tá vendo até onde dói nela, enquanto isso. Não dói nela. Lembrando que a China e a Rússia são parceiras em diversas apoios a regimes, como o regime de Bashar al-Assad lá na Síria, como aqui na Venezuela, entendeu? Então ela está sendo muito pragmática. Ela não está totalmente com a Rússia, né? Até porque ela tem os seus próprios problemas, mas ela está lá de stand-by, atrás lá da Rússia, esperando o seu momento. Olha, algumas pessoas... Pode falar, professor. Não, está falando uma coisa que eu vou reproduzir a fala do nosso queridíssimo professor Dalvison. Ele diz uma coisa, ele diz uma coisa assim, olha, na verdade, no médio prazo, quem vai sair muito bem nessa história se chama Rússia, Índia e China, que já tem conversas muito adiantadas. Aí eu brinquei com eles, dos BRICS, o B ficou fora do esquema. Porque, olha só, os BRICS estariam muito bem na foto, e o Brasil estaria muito bem na foto, se tivesse clara uma política de apoio. Não tendo clara, perdeu. Está ficando o grupo dos RICS sem o B. Né? Isso é sério. Exatamente, professor Maritito. E a gente vai voltar mais nesses assuntos, mas agora a gente vai dar mais uma voltinha no mundo da notícia, né, Sérgio? Exatamente, a gente tem uma notícia que vem direto da Alemanha, e ela foi feita pelo jornal Der Spiegel, e diz o seguinte: após o fracasso inicial de chegar a um consenso durante uma reunião de ministros de finanças europeus, mais países estão mudando seu posicionamento para excluir a Rússia do sistema SWIFT, como a Hungria, Itália e França, se declarando favoráveis à exclusão, deixando somente a Alemanha como último voto desfavorável. E, Sérgio, olha que interessante você que está acompanhando a gente. De acordo com a estimativa mais recente da empresa de análise militar Janes, o efetivo militar mobilizado pela Rússia em direção à Ucrânia ultrapassa 175 mil combatentes dos mais de 900 mil reservistas. É incrivelmente superior o número de aeronaves e helicópteros de ataque, tanques, veículos blindados e unidades de artilharia. Fato este que evidencia a profunda assimetria das forças utilizadas nessa guerra. É a guerra assimétrica que a gente chama, né, em RI. Exatamente. E também a gente também mostra a disparidade de forças, também entra também um pouco a questão humanitária, né? A questão social da causa, que já não é só um conflito apenas bélico, são vidas que estão ali. E não é uma coisa que você possa lutar, porque como é que você luta com isso? O conceito social também entra nessa questão dessa invasão, né? Então, vamos lá, Giovana, tem mais perguntas chegando, então. O Paulo Levi tem uma pergunta. Professor, eu vi uma notícia recentemente que o presidente dos Estados Unidos está mandando suprimentos para ajudar a Ucrânia nessa guerra. O quanto isso impactaria na guerra? E a Rússia viria atacar os Estados Unidos por tal ajuda à Ucrânia? Na minha perspectiva, viu, Paulo? Tua pergunta é muito legal. Na minha perspectiva, isso é minha perspectiva, tá? É só um ponto de vista. Aliás, todo ponto de vista é a vista de um ponto, já dizia o filósofo. O meu ponto de vista é que a Rússia ela não tem pretensão de atacar nenhum país da OTAN. Não faz parte do primeiro objetivo dela. Ela quer, na verdade, mostrar a sua presença e fazer esse escudo protetor na Ucrânia. Ela não tem interesse em entrar na Polônia, inclusive a Gisela
Gisela Astrid, que foi nossa aluna de Relações Internacionais, foi minha orientanda, mora hoje na Polônia, e ela vive conversando comigo aqui para dizer como é que estão as coisas lá na Polônia, essa questão, e ela fica me perguntando, professor, o que é que o senhor acha? O Putin vai entrar na Polônia? Na minha perspectiva, não. Ele não tem interesse agora de ampliar. Se nós entendermos um pouco a história do pensamento, da identidade russa, não é o interesse deles agora. Pode ser depois, mas agora não. Então, eu não vejo essa questão efetiva da Polônia. Agora, ele não vai brigar com os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos nem estão presentes no palco da guerra. Quem vai entrar no palco da guerra é a Polônia, se entrar, a Alemanha, se entrar, talvez ali a Hungria, ou então algum país ali próximo. Mas não, os Estados Unidos não estão lá. Eles não estão lá. Eles vão mandar suprimentos, mas esses suprimentos, infelizmente, estão sendo dados nas mãos de civis. E isso eleva ainda o problema do que eu falei da guerra civil, porque armas nas mãos de civis pode gerar milícias. Esse é um grande problema da Ucrânia. Isso me preocupa bastante. Então, tem mais uma pergunta chegando, certo, Giovana? A Karina Fonseca quer saber, o que faria Putin desistir total da guerra hoje? Na mesa, né, Eduardo? Na mesa está a desmilitarização da Ucrânia ou um acordo da Ucrânia para desistir da intenção de entrar na OTAN e na União Europeia. Na União Europeia, eu acho que é bem difícil agora, por aquilo que eu falei ainda agora, não existe um rito rápido de entrada, né? Não basta dizer eu quero entrar para a União Europeia, deixar entrar. Mas na OTAN é mais rápido. Então, assim, desistir de entrar na OTAN e, de preferência, né, Eduardo, tirando o presidente Ocidente e colocando alguém pró-Rússia. São essas cartas que estão na mesa. Com isso, o Putin desistiria da guerra. Senão, ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa, eu acho. E esse conflito, só complementando, ele já tem marcas desde 2014. Então, a partir do momento em que a Rússia verificou que o presidente, na época, estava pactuando com a União Europeia, ele falou, opa, a União Europeia está chegando aqui, a gente começa a ficar mais acuado. E isso é uma reverberação de 2014. Foram dias e de semanas de protestos com a população querendo essa integração, e é uma integração que é benéfica para o país. Só que, Eduardo, pode falar. Não, pode falar, Eduardo. Eu quero complementar o que você falou, que é muito interessante. Não, complemente logo. A questão assim, eu vejo assim, olha como as teorias são importantes nesse momento, sabe? Às vezes uma teoria muito restrita, como é o realismo, olha para o lado da força, da segurança, das armas, mas olha a força do construtivismo aí. As pessoas indo para as ruas, as pessoas indo em várias cidades do mundo, as pessoas indo lá em Moscou e sendo reprimidas, a força popular que está fazendo do Zelensky um herói de resistência. Então, essas construções do povo podem barrar, sim, de alguma forma, um avanço que se acharia muito rápido sobre Kiev. Na perspectiva do Putin, com certeza, em 2 dias ele tomaria Kiev. E a resistência impactou. Então, veja, não é só a questão das armas, mas a consciência e identidade da resistência podem também ajudar nessa questão. Exatamente, professor Maritito. Nossa, está sendo extremamente... É uma aula, não tenho o que falar. Eu vou dizer que eu sinto muito saudade de assistir as aulas, então é um prazer estar vendo aqui. E tem mais uma pergunta chegando dos nossos ouvintes, não é isso, Sérgio? Exatamente, Emi. A gente tem uma pergunta que vem também do nosso Instagram, ela foi feita pela Lorraine Kittil. Obrigado, Lorraine, pela sua participação. E ela está dizendo o seguinte, professor: como o Brasil poderia se posicionar a respeito do conflito sem afetar a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos e Brasil e Rússia? Tem certeza, Lorraine? É a pergunta de ouro que a gente está querendo saber desde o começo. Eu escrevi um artigo ontem para o Jornal Liberal, que saiu, né? E lá no finalzinho eu faço uma consideração muito rápida, porque tinha limite o texto, né? Sobre o papel do Brasil. Eu acho assim, primeiro, o Brasil tem uma política externa errática. O que é errática? Não sabe para onde ir. Porque, no primeiro momento, se alinhou ao Donald Trump. Nós conversamos várias vezes aqui no Globalizando sobre esse alinhamento ao Donald Trump, não exatamente aos Estados Unidos. Brigou com a China, principal parceiro comercial. Depois, com a derrota de Trump, o Brasil ficou sem saber o que fazer com os Estados Unidos. Não conseguiu tecer relações fortes com a Europa por causa da questão ambiental e brigou, inclusive, com 2 dos parceiros fundamentais, a França e a Alemanha. Não conseguiu estabelecer relações com países do terceiro mundo. A única ligação mais forte que teve foi com Putin.
Mas o Putin é um autocrata, ele tem uma perspectiva dele mesmo. Hoje nós não falamos da Rússia como comunista, ficou para trás esse tempo. Na verdade, nós temos no Putin alguém que disse: o poder é meu, é quase que um Maquiavel no poder, né, Hiro? Ele diz assim: não precisa me amar, precisa me temer, esse é o ponto. E aí ele está lá. E o Bolsonaro se identificou muito com essa perspectiva. O grande problema, e aqui nós precisamos separar, tá? O que é o governo Bolsonaro do que é a tradição diplomática brasileira. Sim. Os principais diplomatas brasileiros, aqueles que mais se destacavam, estão de escanteio, são servidores públicos, então eles estão fora dos postos de liderança. Quem está à frente comunga diretamente do pensamento do atual presidente e, por isso, a nossa diplomacia empobreceu. Então, o Brasil está muito mal colocado, seja do ponto de vista de mediador de conflito, ninguém quer ouvir o Brasil. Pra vocês terem uma ideia, saiu uma notícia agora há pouco que o Mercosul não consegue definir um posicionamento único porque simplesmente não consegue sentar na mesa para definir esse posicionamento único. O Brasil não consegue mais ser mediador de conflito, então isso é uma pobreza diplomática. E é também um prejuízo financeiro do Brasil tremendo, porque hoje ninguém sabe qual é o posicionamento do Brasil. Na minha perspectiva, o Brasil deveria se manter, o presidente calado, totalmente, não deveria falar nada. O Itamaraty deveria tentar articular ajuste em busca de paz, mas ele não pode, de forma alguma, brigar com parceiros comerciais. Hoje, a diplomacia está ligada diretamente com a economia. Então, o papel do Brasil hoje, infelizmente, é um papel de uma política externa errática. E, professor, só um instante, saiu uma notícia alguns minutos atrás, onde o governo federal vai abrigar os refugiados, né, de lá da Ucrânia. Mas quais são as condições que o governo vai dar para essa população? Porque não adianta nada a gente receber refugiado aqui e não dar a estrutura correta. O Brasil ele é signatário da Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado. Mas isso a gente vê desde a crise da Venezuela. O Brasil não dá condições mínimas para que esses refugiados... Então, é só uma imagem. O Brasil está recebendo refugiados, mas quais são as condições que esse pessoal vai viver aqui? E sem contar uma dicotomia, né, Eduardo? O Brasil teve tempo de repatriar brasileiros, cara. O Brasil teve tempo. Eu me lembro que 2 semanas antes, Estados Unidos pediu para os americanos saírem, a Alemanha pediu para os alemães saírem, outros países saiam, vamos organizar. O Brasil simplesmente não fez nada. E agora, tirar essa galera de lá, com o espaço aéreo restrito, com a fronteira sendo fechada, especialmente com a Polônia, a Moldávia torna a coisa mais difícil, que é para o outro lado. Então, assim, o Brasil falhou feio na atenção aos seus connacionais e não tem estrutura para receber, já que falhou muito, como você falou, né, com os venezuelanos, com haitianos, com bolivianos, é bem complicado. Tem sempre uma questão aqui, né, Eduardo? Quem sabe com ucranianos se recebam melhor, porque são brancos de olhos azuis, talvez, e de repente aqueles mais, sabe, tem também esse recorte meio racista aí no meio, né? Realmente necessário falar isso, não é isso, Larissa? Eu ia dizer que é engraçado, porque se fosse há um tempo atrás, antes dos últimos governos que a gente teve, lá no período assim, 2012, 2014, o Brasil ele era uma referência diplomática no cenário internacional, e se tivesse rolado esse conflito, o Brasil seria um dos primeiros países lá para sentar e dizer: vamos resolver isso daqui diplomaticamente. Perfeito. E aí a gente vê que, agora como o senhor falou, que o Brasil está meio perdido diplomaticamente na política externa, e aí vê o Putin como mais essa imagem assim que ele pode se achegar. Então, pela primeira vez, ele saiu para tentar fazer uma relação diplomática e foi logo se reunir com a Rússia. E aí ficou aquilo: meu Deus, ele está reunido com a Rússia. E aí já começou errado. Então, ele lá reunido com a Rússia, tentando dar apoio, e aí o Itamaraty aqui falando: nós não vamos dar apoio para a Rússia. Então, tá o presidente tomando a posição diplomática dele de um lado, e o governo brasileiro, o Itamaraty, que cuida da política externa, tomando o posicionamento diplomático do outro lado. E aí ele tentando falar: Bolsonaro, não faça isso. Bolsonaro não fez RI. É o samba do crioulo doido num carnaval, né? É exatamente o que causa o comportamento que o professor falou da nossa diplomacia errática, ter dois lados dentro de do que deveria ser uma unidade, e que era uma unidade extremamente funcional na diplomacia mundial, para o que está sendo agora. E agora a gente tem mais perguntas chegando, estou muito animada, tem muita pergunta chegando. Então, o Lucas Martins perguntou o seguinte: professor Tito, pode considerar uma quebra de paradigmas no sistema internacional sobre os ocorridos, governos democratas vezes governos totalitários?
Primeiro eu quero mandar um abraço para o Lucas, que é nosso aluno internacionalista. Saudade de ti, Lucas, viu? Um cara bacana. O Lucas pergunta uma coisa interessante. Primeiro de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara. Invadir, violar fronteiras é crime do ponto de vista das relações do direito internacional. Vamos deixar isso claro de cara. Portanto, aquilo que o Putin fez está errado à luz do direito internacional e à luz de toda a configuração do sistema de Estado desde Westphalia. Ponto. Primeira coisa. Segundo, está também errado o recurso à força e a influência de estados que não tem a ver com aquela disputa para aurir ou auferir ganhos do ponto de vista bélico. Eu estou me referindo aos Estados Unidos e à OTAN como um todo. Segundo, está errado também países internamente que, de alguma forma, se deixam dominar por forças nazistas, fascistas, neofascistas e milícias, como foi muito claro que estava acontecendo na Ucrânia. Né? Então, essas coisas precisam ser ditas. Então, há erros de todos os lados. Agora, está claro uma coisa, o mundo está passando por um teste da democracia, sim. E aí o Edu levantou no TCC dele uma coisa que eu acho fundamental, o papel das mídias corporativas. Na verdade, hoje nós vivemos num mundo tão interconectado que a gente está chamando de democracia algo que talvez não seja mais democracia. Tem até um livro muito interessante chamado Como as Democracias Morrem. A roupagem, digamos assim, a estrutura parece democrática, mas o nível de influência nas escolhas da população é de tal forma violado, é isso, Eduardo, é de tal forma violado que o nome é democracia, mas na verdade não é democracia. Acontece que um humorista, ele sai do zero para ser eleito com 72% dos votos em nome de uma narrativa que conglomerou uma série de interesses, ou no Brasil também a mesma coisa, ou em outros países. Então, assim, o Lucas levanta uma questão muito séria. De que democracia nós estamos falando? Né, Sérgio? Alguém me perguntou uma vez em sala de aula, professor, qual é a diferença entre o regime da China e o regime da Rússia e o regime da Alemanha? Porque se colocava, são três que estavam muito tempo no poder. Eu digo, a Alemanha, primeiro-ministro, ali tem uma democracia consolidada e a Merkel ficava no poder exatamente porque estava atendendo aos interesses do povo alemão. Ponto. O Putin revestia o seu poder de democracia, mas ia movendo a legislação do jeito que ele queria, de primeiro-ministro para... Então, acabou sendo o líder que estava mandando, era uma autocracia. A China não tem revestimento de democracia. É o partido que escolhe. Xi Jinping é o presidente do Partido Comunista, que é escolhido ali diretamente. São três formas de ver. E eu diria que hoje o que mais está em risco é exatamente a democracia. Muito bom, professor Maritito. Tem mais perguntas chegando, então a gente vai tentar responder todas. A Karina Fonseca pergunta, e o Brasil? Na verdade, o Bolsonaro está com Putin ou neutro? O Bolsonaro estará sempre com aqueles onde ele se enxerga no espelho, ou seja, com atitudes que ele gostaria de ter, que às vezes tem, às vezes não consegue, então ele se espelha nesses líderes que têm essa ideia de uma autocracia, conforme eu falei, por isso que ele gosta do Viktor Orbán, por isso que ele gosta, às vezes, do Erdogan, por isso que ele gosta do Putin, né? Então ele se estabelece nessa perspectiva. O Bolsonaro, pessoalmente, prefere o Putin, tanto é verdade que ele foi lá. O problema é que ele não é só o Bolsonaro, ele é o presidente da República Federativa do Brasil, personalidade física que traz em si a personalidade jurídica do Brasil. Sob esse ponto de vista, ficar fechado com o Putin mata na origem as perspectivas, inclusive que a Constituição, né, Emílio, brasileira diz lá no artigo 4º, trabalhar com multilateralismo, promoção da paz, a decisão nos órgãos multilaterais. Então, assim, o Bolsonaro é Putin, mas deveria ficar neutro. A nossa diplomacia deveria denunciar o que está acontecendo de violação dos direitos humanos na Ucrânia, mas também na Síria, mas também na Palestina, mas também na Somália, em todos os lugares. Então, sob essa perspectiva, por isso que nós chegamos à conclusão ainda agora, é errático, porque a pessoa física do presidente não está batendo com a pessoa jurídica que ele representa. O que traz é muito ruim para a imagem do Brasil como país, e aí passa também na questão diplomática, entra também na questão econômica, na questão de confiabilidade, se você pode confiar no país, como você confia num país se o que o presidente fala não bate com o que o governo faz. Então é muito complicado.
Então, eu dizia nas aulas de economia outro dia, de finanças, que o investidor ele adora o risco, mas ele foge da incerteza. O risco faz parte, porque o risco você tem A, B, C e D, não tem uma saída, mas o E tem uma saída, então ele vai para buscar essa saída. A incerteza ele não tem nenhuma oportunidade. E hoje o investidor não vê risco, ele vê incerteza no Brasil. Exatamente. E tem mais perguntas chegando, não é isso, Giovana? A Lorena Freitas quer saber, e a ONU? Acha que ocorre a intensificação da vontade de reforma no Conselho de Segurança? ONU, capítulo 1. Eu vejo o Eduardo quase chorando ali. Essa pergunta que coloca, eu vou colocar aquela pergunta que eu lhe fiz ontem. O que acontece com o Conselho de Segurança quando tem um país que tem poder de veto e ele é o principal ator do conflito que está, né, ali acontecendo? O que dá para fazer? Boa. Nas várias entrevistas, eu dei várias entrevistas esse período agora, e todos eles me perguntaram sobre a ONU. E eu disse que a ONU é uma das grandes culpadas. Vamos combinar. Porque a ONU poderia ter feito mediação de conflitos prévias, a ONU precisaria ter feito sessões para discussão, a ONU poderia ter feito os bons serviços de países neutros, a ONU poderia ter chamado para reunião de alto nível, a ONU poderia colocar em campo comissão de direitos humanos, colocar outras entidades ligadas ao sistema onusiano. A ONU, sim, falhou no principal, na mediação de conflito. Agora, a ONU está entrando para tentar sanar feridas. E veja, e aqui eu falo com todo mundo que está me acompanhando, Conselho de Segurança é o principal órgão que garante a segurança e a paz internacional. Está lá escrito, lá no capítulo da ONU. É interessante que a missão da ONU, garantir a paz e a segurança internacionais, é a mesma missão do Conselho de Segurança. Se você vai no preâmbulo e vai no capítulo referente ao Conselho de Segurança, é a mesma coisa. Então, quem garante a missão da ONU é o Conselho de Segurança. O problema é que, durante a Guerra Fria, por conta do sistema de veto, toda vez que a Rússia dizia sim, os Estados Unidos vetava, e vice-versa. E aí o Conselho de Segurança ficou parado. Tem um livro do Antônio Patriota, ex-chanceler brasileiro, que historiciza isso e diz o seguinte: a saída, então, foi ir para o ECOSOC, então fazer com que a FAO, a OIT, a OMS, a Unesco trabalhassem mais. A agenda social da ONU cresceu muito. Foi criado pelos Estados Unidos, Hiro, já chegando ao que você está falando, foi criado pelos Estados Unidos uma estratégia, um documento chamado Unidos pela Paz, que diz o seguinte: quando um determinado país exagera no veto, pode-se recorrer, esse mesmo tema sai do âmbito do Conselho de Segurança e vai para a Assembleia Geral. Né? E aí você discute na Assembleia Geral aquilo que está parado no Conselho de Segurança. Foi exatamente para destravar o processo, né? O que acontece? É óbvio que, quando você joga para o Conselho de Segurança, você vai para 193 membros. Lá, aliás, para a Assembleia Geral. No Conselho de Segurança, você tem 15. E, às vezes, há uma forte indicação, um indicativo, e esse tema já foi decidido que vai para a Assembleia Geral, há um forte indicativo que a maioria vai votar por uma resolução contra a Rússia. Só que tem um porém, Hiro, uma coisa é o Conselho de Segurança determinar uma resolução. Resolução tem força. A Assembleia Geral não vota resolução, vota recomendação. Tem um peso menor. Lógico, do ponto de vista, eu diria assim, de compreensão, de narrativa, vai dizer o Putin foi reprimido, foi repreendido pela Assembleia Geral. Tem uma força, mas não tem a força de eficácia. Mas a coisa vai acontecer dessa forma. Então, não é que a coisa se resolve indo para a Assembleia Geral, até porque não tem essa perspectiva de obrigatoriedade. Você sabe que no direito internacional pouquíssima coisa é obrigatória, né? Exatamente, professor Matito, eu acho importante também falar disso, porque entra muito essa questão, né? Quando esse tipo de conflito acontece, as pessoas, mas e a ONU? O que a ONU pode fazer? Isso, boa. O que a ONU vai fazer? Então, também tem que entender até onde a ONU pode fazer, o que ela pode fazer, e também lembrar que o princípio da soberania dos Estados é o princípio de todos, é o princípio que não tem nada acima dele. Então, a ONU, apesar de ter um caráter multilateral extremamente importante para a manutenção da paz, como o professor Maritito falou, que vem falhando, ela não consegue passar a soberania dos Estados. Perfeito. Então, também é uma questão que você tem que balancear até onde isso pode ajudar ou não, e é exatamente o que o professor Maritito falou agora. E a gente tem mais uma pergunta chegando. Vamos lá, Giovana. E a Maria Eduarda Diniz, que pergunta: acha que isso pode aumentar o movimento por mudanças no direito internacional para que ele se torne mais pesado em sanções e aplicações para situações como essa?
Poderia, mas só que, como você mesma falou, acima de qualquer coisa existe a soberania dos Estados, e isso não se toca. A grande verdade é essa. O princípio realista de que acima da soberania não existe nada, isso está valendo. Inclusive, isso gera o famoso dilema da segurança, lembram? O que é o dilema da segurança? Um país determinado começa a se armar para se proteger, o outro encara isso como um ataque e já vai se proteger também. Então, um se prepara para a defesa, os outros também se preparam para a defesa, incrementando a questão, de alguma forma, voltada para isso, né? Agora, tem uma questão do direito internacional que eu acho bem interessante. O direito internacional, eu disse agora que tem pouca coisa que obriga, mas existem os tratados que são já uma obrigatoriedade, porque quando algum Estado nacional assina um tratado, ele está cedendo parte da sua soberania naquele objeto daquele tratado. Então, de alguma forma, ele se obriga. Ele pode depois sair? Pode. Ele que saia, mas ele pague de alguma forma pelo fato de sair. Vejam aí a questão do Brexit, né? Toda a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, eu acho que uma reforma no sentido de repensar o direito internacional, criando instrumentos que obriguem os Estados, que se obrigam de maneira voluntária, pode ajudar. Mas, nesse momento agora, nós estamos vendo um paradigma realista muito forte. Aliás, eu recomendo um vídeo que eu coloquei até no grupo dos alunos, né, do Mersheimer, falando da invasão da Crimeia, o vídeo dele de 2015. É exatamente a ideia do Estado correndo atrás dos seus interesses. Falar hoje, de dizer assim, olha, você tem que se desarmar, desmilitarizar, depor as armas, nesse momento onde está todo mundo muito de cabeça quente, eu vejo com dificuldade isso. Temos que rezar muito. Exatamente. É uma questão complicada, né? É o que o professor falou, como não existe, né, acima dos Estados, entra a questão do tratado voluntário, que é o que acontece mais ou menos na União Europeia, né? Os Estados da União Europeia abrem mão de uma parte da sua soberania e assinando determinados tratados para determinados temas, então ficam ali vinculados por eles. Mas em uma questão mundial, principalmente numa situação como essa, é extremamente complicado contornar ela apenas com o uso de tratados do direito internacional. E a Giovana acabou de falar que tem mais uma pergunta chegando, então vamos lá. Mesmo recorrendo, né, ao Tribunal Penal de Haia, que está sendo julgado como crime da humanidade, mas é uma questão muito simbólica. Eu acredito que as partes estão em muitas negociações posturais, cada um querendo o seu sem um consenso, né? Então, é muito complicado. E complementando, só antes de responder a pergunta da Lana, é que a ONU ela é vista desde o ensino médio como uma referência do internacional para as pessoas que estão aqui. Então, é sempre bom sempre o senso comum, quando a gente não está ligado, né, realmente a relações internacionais, é saber qual é a posição que a ONU adota. Mas sinto-lhe dizer a vocês que a ONU ela também não tem um poder tão grande assim, né? Hoje em dia ela está muito ligada a causas sociais, faz um excelente trabalho nessa forma, mas desde 1648 os estados eles estão, claro, calma, Tito, calma, mas o que a gente vê agora, os atores principais estão sendo os estados protegendo a sua soberania, os estados são revisionistas, os estados querem ganho próprio, e é meio complicado dar o braço a torcer depois de toda uma movimentação que o Putin já fez. Né? Então, eu quero comentar o que o Eduardo falou, que é muito importante. É assim, acontece que nós temos que olhar do ponto de vista histórico. Eu acho que quando acontece uma grande guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, as populações estão espantadíssimas com o nível de violência e morte, muito mais fácil você convencer a necessidade da criação de órgãos multilaterais e discussão de alto nível em arenas decisórias mais de governança global. Na medida que essa memória vai se perdendo, parece que vai se sentindo a necessidade de cada um brigar por si. E eu quero acreditar que não seja o caso ainda de questionar a ONU, porque mesmo que nós tenhamos dito o que dissemos, ruim com ela, muito pior sem ela. Exato. A ONU funciona, né? Foi exatamente o que ela falou. Em certas funções ela funciona, ela é tipo assim, substituível dentro do sistema internacional, mas ainda não é perfeita, ela não cobre tudo. E a próxima pergunta, Gil, que é da Lana. A Lana quer saber se existe alguma forma de conflito terminar sem a Ucrânia abrir mão de seus interesses de entrar na União Europeia. Primeiro de tudo, ela pode dizer assim, tá, vamos fazer assim, vamos negociar uma entrada na União Europeia sem entrar na OTAN, por exemplo.
vamos negociar vem cá a Alemanha, vem cá a França, que são 2 grandes líderes agora, né? Vem cá, vamos fazer um processo de entrada da Ucrânia, ela se compromete a não entrar na OTAN, mas ela vai auferir vantagens dentro da União Europeia. Isso para a Ucrânia seria interessante porque ela sai do raio de dependência da Rússia e passa a ter também boas comercializações com o resto da Europa. Seria interessante. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é dizer assim, olha, por enquanto tu não entra na União Europeia, mas você vai ter umas tarifas melhores com a Rússia, você vai ter benefícios comerciais, você vai ter acesso a determinadas vantagens. São formas de você considerar. Eu acho que a Ucrânia, o que o Putin quer, viu, Emi, não é exatamente isso. O que o Putin quer, no fundo, é tirar o Zelensky e colocar alguém no governo que seja efetivamente pró-Rússia e, como diz no ditado popular, coma na mão dele. Na perspectiva da estratégia da guerra, era tomar toda a Ucrânia, não para anexá-la à Rússia, mas para colocar lá um governo que fosse efetivamente favorável. Só que talvez ele não contava exatamente com essa mobilização popular que foi se tornando cada vez maior. E veja bem, a narrativa da grande mídia é uma narrativa do Putin ser o grande demônio da coisa e o Zelensky ser o grande herói. E essa narrativa é perigosa porque nós entramos no campo do maniqueísmo e isso nunca é bom, né? Isso é perigoso porque na guerra todos estão errados, né? Exatamente, professor Matias. Isso da mídia também, né, vem também na questão da pressão que a sociedade civil está fazendo, somente aqui na Europa, né? Aqui em Portugal teve várias manifestações a apoio à Ucrânia. Eu sei que em Paris também tiveram uma força popular muito grande, então acaba que essa pressão também coloca na mídia. Eu vou falar sendo de uma forma, mas a mídia, especialmente brasileira, não está fazendo um trabalho de informação que deveria estar sendo feito, né? Então, eu acho que essa questão da mídia até causa mais problema do que ajuda quando chega na questão do conflito. Sabe por quê, Mi? Aqui a gente está conversando, eu diria, de alto nível e tal, beleza. Só que quando chega no nível da população mais simples, o que acontece? Eles bebem não dessa discussão aqui, bebem do que é veiculado na grande imprensa. Eu encontrei pessoas esse fim de semana agora lá em Vigia, dizendo, não, Maritito, mas olha o Putin, etc. e tal. Eu digo, é verdade, mas olha para o outro lado também e tal. Só que foi colocado isso, o papel é poderoso demais na construção de narrativas, isso aí. Nosso papel, na verdade, é tentar desconstruir para chegar na ponta do processo, né? Exatamente. A Giovana fez uma pergunta aqui nos comentários, eu vou fazer para o senhor. Professora, ela quer saber se a Ucrânia poderia acabar se tornando um estado tampão. Uma das possibilidades na verdade, quando eu falo em estado escudo, na verdade, esse estado que não permite que a OTAN entre no território da Ucrânia. O que poderia ser, veja, uma outra solução na mesa, viu, Giovana? É a solução de dizer, tá bom, a Ucrânia vai entrar na OTAN, mas por 10 anos a OTAN não pode adentrar no território ucraniano, etc, etc. Isso pode fazer parte da negociação. Ou dizer assim, essa é uma zona não exatamente desmilitarizada, mas é uma zona que a OTAN ainda vai cumprir um processo para poder anexar totalmente a Ucrânia. É uma possibilidade, de alguma forma, possível de acontecer. Eu acho que muitas cartas estão sendo colocadas na mesa, mas eu não acredito que a coisa seja resolvida assim rápido. Amanhã aparece o cessar-fogo. É bem complicado. A máquina de guerra, como eu falei agora, foi colocada em marcha. Bom, Eduardo, tem mais uma pergunta para o senhor, um comentário. Vamos lá, Eduardo. Eu estava pensando, eu tô quase sem dormir nos plantões pelo mundo, dando uma olhada em tudo que a gente fala. Isso é o bom de ser internacionalista, né, Eduardo? Exatamente. A gente acaba gostando, isso é muito perigoso, mas a gente tem que exato. Vamos colocar em linhas assim bem simples. As forças russas estão como se fosse Belém Marituba, como eu estava falando ali para Emi. Russas tomem Kiev. Será que isso não seria um ato simbólico para despertar ainda mais os países da OTAN e querer, sei lá, se envolver num conflito? Porque tomou a capital. Depois o presidente. Será que isso não seria um estopim para um acirramento ainda mais forte desse conflito? Eduardo, isso era uma coisa que eu estava aqui na cabeça, eu estava tentando encaixar em algum momento, mas muitas das atitudes do Putin, muitas das atitudes do governo da Rússia dão a entender um pensamento e um posicionamento muito infantil.
um pensamento muito de um cara que está no poder, esse cara é muito orgulhoso, esse cara não vai ceder. Por exemplo, várias notícias de se os outros países afetarem o que está acontecendo aqui, eu vou atacar também, vou ter consequências. Então, a gente vê um posicionamento muito infantil, não tem outra palavra, é um posicionamento muito infantil e claro de uma pessoa que é extremamente orgulhosa. Então, complementando um pouco a pergunta do Eduardo, até qual momento a gente pode chegar e falar, não, isso aqui é uma atitude que eles estão tendo para conseguir tal coisa lá na frente, ou como você mesmo falou, fazer com que o governo da Ucrânia seja favorável ao governo russo, mas até onde isso não é essa infantilidade? Até onde isso não é o orgulho do Putin atacando na ferida? Até porque é uma escala, né? Eles estão se aproximando como se o estágio final fosse a capital. E aí, depois, o que acontece? Mas olha, eu consigo ver as duas coisas, tá, Sérgio? Eu consigo ver toda uma estrutura de doutrina militar, de política externa tradicional do modelo russo, que é aquele texto que nós discutimos em sala de aula, a ideia da modelagem do pensamento de política externa russa, e, ao mesmo tempo, o papel do líder, né? Que o papel do líder tem influência, ele tem todo um contexto, mas ele também se coloca. Eu vejo as duas coisas. Eu acredito que, desde o início, a ideia foi, em termos militares, sempre se diz, decapitar o comando da Rússia, ou seja, tomar Kiev. E eu não acredito, Eduardo, no primeiro momento, que tomar Kiev significa a OTAN agir, porque vai precisar que tenha uma agressão direta à OTAN para que a OTAN possa usar as leis que estão a seu favor. Porque a OTAN não é que, bater, eu vou bater também. Tem todo um regulamento, tem toda uma constituição da OTAN. Eu acho que, na verdade, o Putin ele tem, sim, essa perspectiva que está se falando, Sérgio, de uma certa... do poder pelo poder, não mexe com o meu brinquedo. Por outro lado, ele está muito consciente do que é que o povo russo, ou pelo menos uma parte do que ele acha que o povo russo quer. A ideia de Marituba, Benevides, para quem é aqui da nossa região, né? Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides. Veja bem, entre Marituba e Belém tem Ananindeua. Ananindeua é a Ucrânia hoje. Então, se a Ananindeua for tomada por Marituba e Benevides, que é a OTAN, vai ficar bem na fronteira, ali na frente do virou? Na frente da fronteira, e vai ser perigoso para Belém. Então, o Putin quer manter a Ananindeua da sua zona de influência para evitar que Castanhal, Vigia, Marituba, Benevides venham para cá. É uma metáfora, mas que mostra um pouco como é que é o jogo que está sendo jogado, né? Exatamente. E estava sendo uma notícia de que, assim, né, fake news e tal, o Putin tinha interesse em também, como eu posso dizer, invadir aqueles países que já fizeram parte da União Soviética e ter influência ali. A gente não vê que isso é possível, mas aí também estava uma conversa de que ele invadiria a Ucrânia e talvez invadiria a Polônia. Então... o senhor acha que, assim, a gente sabe que para a Rússia, a Ucrânia ela é um território importante, passagem para o Mar Negro e as relações. Mas tem algum outro país ali perto da Rússia que o Putin também tem interesse? Ou só a Ucrânia mesmo que está nesse impasse? Eu continuo achando que ele não vai mexer com ninguém que esteja ligado à OTAN. Então, aqueles outros países que já um dia fizeram parte da União Soviética, mas que estão na OTAN, Lituânia, Letônia e tal, ele não vai mexer. Ele pode mexer, Hiro, lá em cima, como eu falei ainda agora, Finlândia, Suécia, né? Esses são países que ele não vai mexer exatamente com a OTAN, pelo menos é a minha perspectiva, de verdade é a minha perspectiva, até porque os Estados Unidos não vão comprar essa narrativa da OTAN de poder atacar, etc e tal, de ser atacado. Eles estão de olho na China, essa é a questão. Exatamente. Tem mais uma última pergunta chegando, eu vou pedir para a Giovana colocar aqui para a gente, que é da Lorena Freitas, ela colocou. E se o Putin morresse, teríamos uma continuidade de suas ideias, professor? Eu não sei se as ideias dele, mas eu acho que uma boa parte da concepção da política externa russa continuaria, porque é uma doutrina militar da Novorossiya, que é a ideia da grande mãe Rússia. Agora, essas doutrinas elas são implementadas por quem tem efetivamente um perfil, que é o caso do Putin. Eu não sei se a morte do Putin, de alguma forma, pode ensejar uma continuidade. Eu acho que aí teria que interromper e a Rússia recuaria.
Mas eu não vejo no horizonte essa perspectiva. Para ser bem honesto, eu acho que os dois líderes são muito bem protegidos, porque, de fato, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, se efetivamente ocorresse a morte de um dos dois líderes, aí sim nós teríamos a Terceira Guerra Mundial muito forte. Não se esqueçam do estopim da Primeira Guerra Mundial, do Francisco Ferdinando. Aí sim, porque a comoção seria muito grande, mesmo que fosse por causas naturais, mas se acreditaria que fosse algum tipo de envolvimento com a força contrária. Bom, gente, eu queria agradecer todo mundo que fez pergunta na nossa live, foi extremamente... Eu gostei muito da participação de vocês, fizeram bastante perguntas, comentaram bastante, então eu queria agradecer bastante a participação de todos. Eu queria agradecer também a quem me ajudou a apresentar a live, né? Nossa live está chegando ao fim, infelizmente. Então, eu queria agradecer ao Sérgio, primeiro, por ter participado com a gente. Obrigada, Sérgio. Emi, é um prazer indescritível estar aqui. Primeiro, parabéns pela condução do programa, tu arrasaste demais. Professor Mário Tito, a Emi sabe muito bem disso, porque ela já está longe faz tempo, mas que saudade de assistir uma aula tua, cara. Sim. Isso aqui é muito mais do que uma realização do programa, mas é uma realização do Serginho, que está com saudade de ver assistir a aula do Mário Tito. Eduardo e Larissa, é sempre um prazer estar com vocês, vocês são maravilhosos. E todo mundo que participou, tirou um tempinho para assistir a live, para entender um pouco mais desse conflito num veículo que realmente vai estar trazendo notícias oficiais, que vai estar trazendo estudo realmente sobre isso. Muito obrigado. Se você perdeu alguma parte da live ou quer voltar para tentar entender uma parte melhor, acesse o nosso Instagram, que é o @programa Globalizando. Boa noite, gente. Obrigada, Sérgio. Obrigada também ao Eduardo Oliveira, internacionalista. Eduardo Oliveira, pela apresentação do programa. É muito bom estar no Globalizando pela primeira vez já como internacionalista, já é um ar diferente. Né? E é isso que o Sérgio falou. A gente tem essa missão de dar informações verídicas com análise de quem entende, quem estudou no assunto. A gente não pode deixar de maneira nenhuma que a desinformação cresça no Brasil. Isso é um movimento de resistência que a gente faz aqui no Globalizando, que os projetos de extensão têm esse papel, né? Então, vocês que estão nos acompanhando, não é querendo puxar sardinha para o nosso programa, mas vocês são privilegiados em terem informações que vão fazer com que vocês cresçam, né, enquanto pessoas, e trazer um pouco de relações internacionais para o dia a dia, porque isso, sem dúvida, impacta a gente aqui, né? Então, o internacional ele não está muito longe, ele está aqui a todo momento com a gente. Então, se você quiser acompanhar esses e outros temas, você pode ir lá nas nossas redes sociais, acompanhem tudo que está sendo dito, acompanhem com várias fontes, porque cada um vai querer defender o seu próprio posicionamento, e daí a gente tem que balancear pelas nossas visões, pelas nossas cosmovisões, né? Então, é um assunto muito importante, se informem, e claro, se você quiser saber mais com profundidade, venha para Relações Internacionais aqui na UNAMA. Tchau, pessoal. Queria agradecer também a Larissa Schoenberg, também internacionalista. Estou muito chique hoje, olha. Eu queria agradecer, eu estou muito feliz por ter feito parte dessa live, né, com o professor Coemi, apresentou o programa muito bem. Professor, você pode colocar lá mais vezes, ela já está pronta. E também queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui para ouvir, né, as informações que a gente tinha que dar, e também dizer, se vocês tiverem dúvidas sobre o que está sendo falado nas redes sociais sobre o assunto, eu indico fortemente procurar aqueles jornais mais conhecidos, BBC, CNN, Estadão, para ver se as informações que vocês estão recebendo são verdadeiras, porque fake news é algo que a gente está tentando combater aqui também, né? É algo muito grande, e depois essa mentira se torna verdade e se torna uma coisa muito complicada. Outro site que eu indico fortemente também é o Internacional da Amazônia, porque os alunos de Relações Internacionais, eles escrevem textos incríveis, eu estou sempre lendo, é uma informação muito boa. A gente tem o Durma Informado, que eu sempre estou postando, o Tito está sempre postando, vem de fontes muito confiáveis. Então, se você não tem tempo de parar no seu dia assim para procurar uma notícia no jornal, pode estar olhando esses flyers que a gente sempre lança, fazer propaganda do site, né? Que também é maravilhoso. E é isso, eu estou muito feliz por essa live, gente. Obrigada. Obrigada, Larissa. E claro,
Muito obrigada, professor Mário Tito, pela aula sensacional de hoje, pelo serviço que o senhor prestou a todo mundo, não só a gente que estamos aqui. Eu concordo com o Sérgio, eu estava com muita saudade de assistir uma aula sua, então foi um prazer estar aqui. Então, muito obrigada. Quem se formou pode assistir a aula do título lá na UNAM, hein? Sem dúvida, nós temos um grupo de estudos. Primeiro, deixa eu falar, eu quero agradecer muito, tem 3 coisas para falar. Primeiro, eu quero agradecer muito vocês. Emi, eu estou orgulhoso de vocês todos. Eu estava aqui olhando vocês, cara, que negócio é esse? Cara, vocês são muito bons, de verdade. Isso só dá um carimbo de excelência para a gente, sabe? Eu tenho muito orgulho de vocês, de todos que participam do Globalizando do site. Eu acho que isso é uma prova de que a gente está fazendo a coisa certa, né? Eu me emociono toda vez que eu digo isso, porque, de fato, eu poderia deixar vocês 4 aqui conversando que não sairia nenhuma besteira. Pode ter certeza disso. Eu acho que seria coisa muito forte. A segunda coisa que eu quero dizer... Então, Emi, muito obrigado, viu? Você foi show de bola mesmo. Obrigada. E a segunda coisa que eu quero dizer é que, de fato, a gente, no curso de Relações Internacionais aqui da UNAMA, tem sempre buscado falar as coisas com profundidade. Sempre. A gente foge de fake news, mas a gente também busca fontes diversas. A gente não foca só na mídia, por exemplo, dos Estados Unidos, vai buscar Al Jazeera, vai buscar Sputnik, vai buscar Deutsche Welle, vai buscar La Repubblica, vai buscar Le Monde, vai buscar todos os jornais, para a gente ter uma visão que seja uma visão mais clara. Então, eu quero agradecer muito e dizer que sim, nós temos um grupo, vamos começar a partir dessa quinta-feira, 18h30, vamos começar um grupo de estudo de revisão de teoria das relações internacionais. Inclusive, esse primeiro encontro agora de quinta-feira, a gente vai pegar a guerra na Rússia e Ucrânia e olhar sobre a perspectiva de várias teorias, né? Então, quem quiser pode entrar em contato. Não sei se a Hiro está nesse grupo, acho que não, mas a galera do... Tá, né? Então, falar com a Hiro, que a gente tem esse grupo de estudos para a gente ir aprofundando, e isso vai fazer a gente se tornar cada vez mais efetivo. Eu fico muito contente, amanhã eu vou estar na Rádio CBN, com a mãe da Maria Eduarda Diniz, com a Arcângela Sena, a gente vai ter 1 hora de discussão sobre isso também. Quanto mais a gente fizer chegar para as pessoas essas discussões, mais significatividade vai ter o nosso trabalho e a gente vai estar cumprindo o nosso papel. Emi, Eduardo, Larissa, Sérgio e quem está nos bastidores, Giovana, Camineres, muito obrigado. Muito obrigada, gente, todo mundo que ouviu. Eu queria agradecer a Giovana Lima, que foi na operação, nas mídias teve a Yuki Kawai. E esse sábado, às 9 da manhã, na Rádio UNAMA 105.5 FM, a gente vai ter um programa falando sobre a potência das mulheres nas relações internacionais. Então, vocês não percam que esse programa vai estar simplesmente incrível. E se você perdeu essa live, ou se você quer rever, não tem problema, que a partir de amanhã ela vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais em formato de podcast e vai ficar salva aqui também na nossa página do Facebook, que é o Programa Globalizando. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência e tchau, pessoal!